Bem-vindo a mais um Aliadas com a Ali Clement. Aliás, a Ali Clement só está aqui hoje graças a muito trabalho, porque ser mãe não é fácil quando se trabalha e esse exatamente é o tema de hoje. Para conversar conosco, claro, mães que se debruçam na sua profissão sobre esse tema. Juliana Vieiro, que é empresária e também educadora parental. A Thaís Saraiva, que criou a startup Benditas Mães, que exatamente tenta reunir essas informações, esse conteúdo para mães sobre maternidade. E a Rochelle Paz, neuropsicóloga, pesquisadora e à frente de várias lutas que envolvem a maternidade, a vida das crianças. Gurias, um prazer tê-las aqui. E para contar muito rapidamente, porque todas já sabem, só estamos falando sobre esse tema hoje, porque eu mesma, como mãe, passei por vários momentos de culpa, de drama, de choro com as crianças em casa, e essa é uma realidade presente para todas as mães que saem de casa diariamente para trabalhar. A culpa. E como encontrar esse limite? Eu acho que não existe assim um limite estipulado igual para todo mundo. Quem tem um filho só sai inerentemente do hospital com gêmeos. O filhinho, a filhinha, junto com a culpa. A questão é a gente poder botar na balança e buscar um equilíbrio, e tem dados científicos belíssimos sobre isso, do quanto que eu desejo como mulher seguir trabalhando, do quanto que esse amor pelo trabalho é importante para mim, além de necessário, porque paga contas, né? E o amor de mãe, sem deixar que um invada o outro. Isso é difícil. Porque eles podem coexistir, eles devem existir, coexistir se isso faz a mulher feliz. Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu sou uma workaholic, em recuperação até o fim da vida. Então eu não nasci criancinha assim, vou ser mãe de 2 filhos como quero ser mãe. Não, 32 anos, bateu um relógio, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. E daí eu era pesquisadora, artigo publicado, presidente não sei das quantas. Por que eu tô querendo ser mãe? Nasceram os 2 filhos, 14 dias de vida assim, eu dando de mamar pro caçula e dando conferência pro Instituto Ayrton Senna. Porque eu não conseguia dizer não, eu tava em licença maternidade. Então, eu amo trabalhar, eu amo ser mãe, canso dos 2 e a questão é ponderar o que eu preciso para ser suficientemente feliz. Né? E o que a ciência mostra nisso, né? A gente é trabalhar com a nossa motivação. Os filhos precisam de exemplos. Se a mãe é feliz cuidando só dos filhos, ficando em casa, tem mãe que quer isso pra sua vida. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Agora, se tu quer trabalhar, é mostrar, filha, tá difícil pra mim, mas eu vou sair pra trabalhar. Quantas vezes no pós-pandemia, Ali, o Henrique, que é mais parecido com o teu Henry, se grudando na minha perna, mãe, não sai de casa, eu preciso de ti. E eu pensando, o que eu fiz da minha vida? Eu podia estar vendo seriado. E pensando, entende? Que péssima mãe que eu sou. Só que aí, Rogélia, tu mencionaste algumas questões, e o primeiro ponto é o julgamento alheio, porque a mulher se preocupa muito com o julgamento dos outros. Que péssima mãe, será que eu estou certa em sair quando a gente sabe que, de repente, o sonho da mulher seria ficar em casa curtindo? E eu penso, Thaís, que a sororidade nesse momento é muito importante. A gente saber que não estamos sós e poder confiar um pouco na opinião, né, na presença de outras mulheres que passam por isso. Demais, Ali, eu acho que assim, nasce uma mãe, nasce a culpa, que é bem isso que tu falou, por a gente enquanto, já sai. Isso já é isso é fato, unanimidade aqui. A gente sai da maternidade já carregando essa culpa. Só que o que intensifica tudo isso e torna tudo mais difícil é justamente o julgamento alheio. Então é essa preocupação do, meu Deus, o que vão pensar se eu adoro trabalhar e de repente deixei meu filho com a babá ou na escola com 4, 5 meses. E aí eu acho que as redes sociais, de uma certa forma, intensificam isso, né? E ela vem pro bem e pro mal. Por exemplo, no teu caso lá, que postou aquela cena, quantas mães ali não se sentiram aliviadas por não estarem sozinhas? Eu acho que a gente vê isso diariamente no Benditas Mães. Ninguém posta, né? Ninguém posta, né? Porque as pessoas, as redes sociais servem muito para mostrar só o lado bom. E para quem não acompanhou, foi uma cena muito simples em que o meu filho mais novo fazia uma manha que toda criança faz quando eu estava atrasada e eu fiquei mal, porque eu estava vindo gravar, enfim. Foi uma cena real, a diferença só é que eu dividi ela com muitas mulheres e a grande maioria, foi uma enxurrada,
chorou, né? Se identificou. manifestou, se sentiu ali, porque todas sentem isso. Exatamente, e dessa forma a gente se sente acolhida, porque tu entende, não, eu não tô sozinha nesse sentimento, eu não tô sozinha nessa culpa, e eu acho que isso tira um peso. Se a gente falar mais sobre isso, se a gente mostrar mais bastidores e não só o palco ali nas redes sociais, falar da maternidade real, ela é assim. E como tu falou, Rochelle, a mãe que fica em casa, ela também vai ter suas culpas, suas neuras, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Com cada escolha uma renúncia, né? Porque até um dia essas crianças vão crescer, né, gente? E daí, onde é que fica o nosso lugar? É dificílimo Mas isso. por isso que a pessoa tem que saber o que quer. E aí, para dosar também, acho que, Ju, entra muito o teu trabalho de educadora parental, tu que é empresária e leva para dentro de empresas e também para dentro das famílias essa educação de como ser um bom parente, né? Um bom pai, uma mãe, porque ser um bom pai ou uma mãe também requer não deixar os seus sonhos de lado. E ali, sabe que eu costumo dizer nas palestras, né, para dentro das empresas, que eu sento em todas as cadeiras ao mesmo tempo, né, porque eu tô como empresária na Viero e eu tenho ali colaboradoras mulheres e eu tô também na cadeira de mãe em casa. Então, assim, eu sei como é difícil. Pô, ainda tenho coisa para fazer, mas ao mesmo tempo eu preciso ir para casa, né? E a flexibilidade de horário e como é importante a gente olhar para isso, né? Porque o nosso projeto dentro das empresas é justamente acolher os colaboradores, ajudar tanto mulheres quanto homens a lidar com seus conflitos em casa, para que também possam produzir mais, né? Mas um ponto que eu queria falar da culpa, né? A gente fala muito das mulheres com o julgamento, mas tem um papel também que a gente pode fazer pra gente mesma, né? E lidar com a culpa também de uma outra maneira, porque a culpa, ela não é... ela é saudável, né? Quando tu consegue transformar a culpa em responsabilização, né? Então tu olha para aquilo, eu me senti culpada por isso, por uma atitude que eu fiz ou por, né, enfim, algum movimento que eu gostaria de ter feito diferente. O que eu posso fazer? Porque aí tu passa para a fase da responsabilização e tu passa para a fase da ação, porque a responsabilização te exige uma atitude, né? E aí o que eu posso fazer? Bom, então eu vou ter um momento, quando eu voltar da minha gravação, do meu trabalho, de meia hora, de 40 minutos, de 15 minutos, de 10 minutos, em que eu vou estar entregue de fato para o meu filho, em que eu vou deixar o celular fora, em que eu vou deixar, né, tentar acomodar ali os pensamentos para focar nele, deixar a criança conduzir a brincadeira naquele momento. E assim, eu tô falando, gente, de 10 minutos, de 15 minutos, que para uma criança faz toda a diferença, né? E pra gente começa a fazer também. Porque a criança, nesse momento, também tá se sentindo aceita, tá se sentindo pertencente e o comportamento dela também tende a melhorar. E quando tu consegue dizer pro teu filho, depois desse episódio, retomar com o Henry, dizer, olha, meu filho, a mamãe, naquele momento eu fiquei muito incomodada, né? Poxa, eu fiquei nervosa, eu fiquei incomodada, eu vi que tu também não estava bem. Tu tá externalizando pra ele o que tu tava sentindo naquele momento. Isso é extremamente saudável pro desenvolvimento dele e pra relação de vocês, porque isso fortifica o vínculo, né? E tu passa a tratar ele como gente, né? Como pessoa, que é o que ele é. E o né? Henry, a mamãe estava incomodada, passou um programa inteiro feito apenas pra você. Não, tadinho. Mas é que é um caso Querido, mas graças a ele a gente tá aqui conversando. Exatamente. E aos Henriques da vida. As Valentinas, né? Que eu Rafa, tinha uma. Eduardo. A minha tem uma voz que chega a ouvir lá do... Todos os filhos, todas as mães, né, Thaís? Como é que tu percebe isso com as mulheres ali que estão envolvidas nesse conteúdo que é gerado, nessas relações que são geradas a partir do Benditas Mães? Eu vejo ali diariamente essa questão da carga e da culpa muito forte. E aí tem o trabalho e tem várias outras questões relacionadas à maternidade que a gente se culpa, né? Então, é a mãe que trabalha, a que não trabalha, porque daí ela se sente muitas vezes... E ela não trabalha muitas vezes por opção ou por não ter opção, né? Então, ela se culpa por não contribuir em casa ou por não ter... Também tem não o estar seu... fazendo a atividade Exato. que ela gostaria, porque ela não teve alternativa, enfim, tem uma série de questões. Qualquer decisão tem seu preço. Qualquer decisão tem seu preço, né? E aí eu ouvindo a Ju falar, aquela questão da gente muitas vezes tá sem paciência, por N motivos, pode ser relacionado ao trabalho, pode ser outros motivos, e aí agir de uma forma que daqui a pouco a gente se arrepende e aí o pedido de desculpa, né? O reparar, Chegar pra né? criança daqui a pouco pedir desculpa, a mamãe não tava bem, a mamãe tava cheia de coisa na cabeça. Agora, tu mencionaste uma coisa que eu acho importante deixar, assim, para que todos pensem, a importância também de cada mãe, o pai, ou enfim, de ter um pouquinho de tempo para si mesmo. Porque a gente passa apagando o incêndio e aí assim, tá, fui lá e trabalhei, aí eu tenho que chegar e também ficar com a criança, e resolvendo todos os problemas do mundo, muitas vezes, inclusive, assumindo questões que não são nossas, que poderia deixar com o companheiro, com a companheira, enfim.
e não se dando aquele tempo para respirar, para botar a casa em ordem, para poder, inclusive, ter paciência. Exato. Porque nós, mulheres, Ali, a gente trabalha sempre num sistema de sobrecarga cognitiva. O que é sobrecarga cognitiva? O cérebro vai se puxando para trabalhar melhor a partir da demanda. Só que como a gente assume muitas demandas, a gente está sempre com o potinho cheio, prestes a dar um tsunami, a explodir. O que aconteceu com a pandemia? Né? Vocês lembram daquela briga, escola fechada, pais? Os professores acusando, pais, vocês não querem ficar com seus filhos em casa. Nenhum pai, nenhuma mãe, por mais que ame, nasceu para ficar 24 horas num Big Brother dentro de casa. E não, éramos professores também. Isso, não, né? Exatamente, tudo junto. Então, a instabilidade emocional de tu estar com o potinho cheio demais causa impacto negativo no desenvolvimento das crianças. Mas também tu estar insatisfeita para te entregar 100% para as crianças também causa impacto negativo. É que é verdade, né, gurias? Assim, nada que o ser humano faça 24 horas por 7 vai ser bom. A gente vai ser boa naquilo. Nem ser mãe, nem ser esposa, nem ser dona de casa, nem na nossa vida profissional. Ninguém trabalha 24 horas por 7 dias na semana. Então, isso também serve para nossa função de mães, né? Então, assim, não tem como. A gente precisa de um tempo. E aí é o que eu falo muito da rede de apoio, né? Porque, às vezes, também a gente encontra mães que acabam achando o seu valor com a sobrecarga. E isso é muito complicado, sabe? Eu que atendo famílias, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande de desconstruir isso. Então, é como se a gente só se sentisse valorizada com excessos, né? Então, é uma assim, cultura do estresse. É uma cultura do estresse, ali acontece muito, né? Então, assim... Da mãe heroína, né? Da mãe heroína, e assim, pra minha família me valorizar, pro meu marido me dar valor, eu preciso trabalhar muito, eu preciso ser mãe muito, e eu preciso fazer a comida da criança, porque não dá pra ter uma ajuda, se a gente tem condições pra isso, eu tenho que fazer tudo, porque vai que ela bote mais sal, vai que ela bote açúcar, vai que... e existem formas, sabe, gente, assim, que não é só o dinheiro que forma uma rede de apoio, né? Tá, mas eu não... Aí vem aquelas situações que de fato são reais, mas eu não tenho família, mas eu não tenho dinheiro, mas isso... Bom, mas tu tem amigas, mas tu tem, né? Então, assim, a gente consegue formar uma rede de apoio, por menor que seja, por alguns momentos na semana, né? E o que eu falo sempre, assim, a gente não precisa, às vezes, para famílias que têm essas questões, assim, eu não tô te pedindo 1 hora por dia, eu tô te pedindo 1 hora na semana. Vamos começar assim. Sim, é pouquinho, né? É pouquinho, então assim, é quase que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Ou até um grupo de mães, assim, ó, Um grupo- mães da turma, Isso. aquelas que tu mais te dá. Exato. Dá pra segunda de tarde, uma vez por mês, todos ficarem na tua casa jogando? isso, Porque eles vão se entreter, vão ser felizes e a gente vai poder... É isso, E exatamente. olha, falando em nós todas aqui vamos buscar este grupo de apoio, ou talvez até, de certa forma, ser um apoio para você, nossa aliada, nosso aliado que está acompanhando. E se estiver passando por isso, né, conta com as nossas palavras, com esses ensinamentos, essa experiência de cada uma de vocês aqui, e saiba que você não está sozinha. Somos aliados, afinal de contas, né? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.